como eu anunciei, nós teremos então a continuação, o comecinho do nosso estudo, né? No domingo passado nós fizemos uma introdução ao tema, mostrando a estrutura desse texto, quais são as obras da carne e quais são os grupos e quais são os atributos do fruto do Espírito. Você se lembra que não existem frutos do Espírito no plural, que é um erro bastante comum entre evangélicos, né? Não são frutos do Espírito, porque se fossem frutos do Espírito, seria opcional, né? Você poderia falar assim, não, amor, alegria e paz, ok. Agora, domínio próprio, mansidão, esses eu não peguei. No self-service eu não os escolhi. Não tem essa desculpa. É o fruto do Espírito. Então, aqueles que têm o Espírito de Deus, eles produzem o fruto. É claro que alguns de nós temos alguns desses atributos mais fracos e por isso nós temos que obedecer mais a Cristo para que eles se tornem mais fortes, né? Mais evidentes. Foi uma introdução também mostrando os grupos nos quais se dividem os atributos do fruto do Espírito. Se você quiser ter acesso, já está lá no nosso canal do YouTube, você pode rever. E hoje nós começamos com a lista grande de obras da carne, né? A lista grande de obras da carne. E as obras da carne começam nesse grupo, o grupo que trata de relacionamentos com o nosso próximo, especificamente o relacionamento sexual. O primeiro deles é a prostituição. Vamos então orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai Santo, te agradecemos por esta manhã na tua casa, ouvindo a tua palavra, a edificação que nós já tivemos, e pedimos agora a tua graça, o auxílio do teu Santo Espírito a iluminar a nossa mente, o nosso coração, a fim de que não apenas, ó Pai, ouçamos a tua voz, mas que de fato nós estejamos com o nosso coração aberto à transformação, à mudança que vem do Senhor, à correção. Ó Pai Santo, essa área é uma área tão latente, tão importante na nossa vida. Pedimos que nos dê pureza, ó Pai, que ajude-nos a ter um coração limpo, um coração santo diante do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu começo citando o nosso texto básico. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Aqui é o primeiro grupo, tá? O primeiro grupo, essas três palavras, observe que elas são de uma categoria ligada à sexualidade, tá? Aí depois vem a categoria da religiosidade, depois relacionamentos e domínio próprio aqui no final. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, só esse versículo já tem alertas bem graves aqui, não é? E nós vamos ver tudo o que compreende o pecado da prostituição, mas já com esse alerta, quem pratica essas obras não herda o reino de Deus, mostra que não é salvo, quem pratica essas obras. Note, não é quem peca acidentalmente, porque nós somos pecadores, tá? Senão não faria sentido Cristo ter nos ensinado, perdoa as nossas dívidas. Nós pecamos, mas a questão é quem vive na prática desses pecados, tá? A palavra traduzida nas nossas versões para prostituição é o termo grego porneia. Porneia já é um termo bem conhecido nosso, né? Já foi aportuguesado, daqui a pouco nós veremos. E além de ser usada esta palavra neste texto, ela aparece também nestes outros. Eu fiz uma seleção, essa palavra aparece 25 vezes no Novo Testamento, porneia, traduzido por variações, tá?
Eu trouxe aqui as aparições desta palavra no Novo Testamento, exceto as do Apocalipse, porque no Apocalipse elas não nos são trazidas como uma repreensão, mas ali está narrando as prostituições da grande prostituta. As do Apocalipse eu não trouxe para cá, mas todas as outras tratam-se de admoestações para que nós não pratiquemos este pecado, ok? Então a primeira, Cristo dizendo: eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de porneia, relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Eu sei que você está pensando aí em pornografia, tá? Porneia é um conceito mais amplo, inclui também pornografia, tá? Mas porneia é a ideia de todo e qualquer tipo de relação sexual não aprovada por Deus, inclusive a pornografia, tá? É que quando você pensa só em pornografia, você limita muito o termo. É uma das aplicações. Eu diria que a pornografia é a prostituição aplicada ao mundo virtual, ao mundo cibernético, tá? Porneia é mais amplo. Porneia compreende todos ou quase todos os pecados da área sexual, tá? Excluídos os pecados ligados à homossexualidade, aí é outra palavra. Mateus 15, 19 a 20. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, porneia, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Jesus aqui rebatendo os fariseus perceberam que os discípulos não gastavam um tempão fazendo as lavagens das mãos, né? Os fariseus eram muito meticulosos nisso, e eles ficavam lavando as mãos, aquelas lavagens todas, com o coração cheio de adultério. Aí Jesus fala: olha, o que contamina o homem não é essa sujeira das mãos, é o que já está no coração de vocês. Os fariseus eram hipócritas, né? Se preocupavam muito com a aparência exterior e nada com o seu coração, com a pureza de mente, a pureza de pensamento. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da porneia, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Aqui é o finalzinho do Concílio de Jerusalém, quando nesta união entre judeus e gentios, a recomendação aos gentios foi: vocês arrumem a vida de vocês na questão sexual. Não pode poligamia, tenham só uma esposa, cuidem da pureza sexual. Geralmente se ouve que há entre vós porneia, e porneia tal, traduzido aqui para nós como imoralidade. Veja como o termo é amplo, tá? Como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Paulo, admoestando os crentes de Corinto, depois de receber notícias de que havia um homem ali tendo relacionamento com a sua madrasta, tá? E aí Paulo está escandalizado: olha, eu fiquei sabendo que há entre vocês imoralidade, e imoralidade tal que dificilmente se encontra até entre os não crentes, e vocês estão aceitando isso? Vocês estão se achando modernos por causa disso? É o tom da repreensão. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a porneia, não é para a impureza, outro termo, né? Mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O corpo não é para a impureza, o corpo é para o Senhor. Irmãos, quantas pessoas neste mundo vivem com objetivos sexuais? E eu não estou me referindo às prostitutas profissionais, não, eu estou me referindo a uma geração que deixou de lado, que alguns nem sabem que existem prazeres superiores, prazeres espirituais, e regulam a sua vida nas relações sexuais, nos finais de semana fazendo coisas erradas, né? Muita gente encontra sentido na vida neste poço sem fundo que é uma vida de prostituição, tá? Fugir da impureza, Paulo falando aos Coríntios. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo.
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O termo utilizado por Paulo é fortíssimo. Fujam da impureza. Não brinquem com a impureza, não brinquem com porneia, não flertem com porneia. Fujam. Lembram-se de José do Egito? Quando foi tentado, o que ele fez? Ele fugiu, ele saiu correndo. Ele sabia que aquilo era forte demais e ele fugiu. Então, esse é o ponto. Há alguns tipos de pecado que são tão perigosos, são tão graves, que o crente tem que fugir. Porque quem peca nessa área transgride o próprio corpo. E se você é crente, você é santuário de Deus, santuário do Espírito Santo. Como é que você vai associar um corpo que deve ser santo, santuário do Espírito Santo, com imoralidade, com porneia, né? Então isso é um pecado gravíssimo. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da porneia, da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Paulo está dizendo que aqueles que conseguem viver sem se casar, eles têm a vantagem de poder viver para o Senhor, de trabalhar mais na obra do Senhor. Porque quem casa tem por obrigação dada por Deus cuidar da sua esposa, cuidar do seu marido. Aqueles para quem Deus deu o dom do celibato, aqueles para quem Deus deu uma capacidade especial de não precisarem de casamento, eles podem se aplicar mais às coisas do Senhor. É por isso que Paulo fala, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, que cada um tem a sua própria esposa e cada um o próprio marido. Mais adiante Paulo vai falar o seguinte, que se alguém não consegue se controlar, é melhor que case, né, do que viva abrasado. Okay? Vou abrir só um parênteses aqui. Essa semana e a semana anterior teve muita discussão na internet por conta de livros que estão sendo lançados no Brasil, defendendo que a solução para homossexuais quanto à santificação é viver no celibato. A Bíblia nunca apresentou isso como solução, sabia? A solução para um homossexual é ele render-se aos pés de Cristo e santificar a sua vida de modo que os seus pensamentos sejam santificados, que os seus desejos sejam arrumados. Essa solução de homossexualismo ir para o celibato como uma solução de santificação, ela não é nova. Ela foi dada na Idade Média. Muitos padres foram para o celibato, obrigados, é claro, né? E nós já sabemos o que aconteceu. Tá? A quantidade de padres pedófilos, pornográficos, imorais, é uma coisa absurda. Então a solução para a impureza não é celibato. A solução para a impureza é vida de santificação. Aqueles aos quais Deus deu o dom de celibato, eles devem buscar a santificação igualmente. Sim, Vitor? Essa é uma solução bastante superficial, né? Porque trata o pecado como se fosse apenas o ato externo. Exatamente. Porque o que eu ando vendo dessa linha de pensamento, que o que anda sendo defendido é que alguns pastores chegam a defender, inclusive, que um cristão ele pode se identificar como gay, desde que ele não pratique o ato externo, o que é uma contradição total daquele texto de 1 Coríntios que fala, né? Tais fostes algum de vós, né? Quer dizer, eles eram, ali está falando para cristãos que eram homossexuais, mas que sendo lavados do sangue de Cristo, deixaram de ser, né? Exatamente. Fica bem claro, tais fostes alguns de vós. Exatamente. A igreja norte-americana, ela está, algumas, né, estão nesse caminho de dizer que o indivíduo pode ser um gay cristão, desde que ele não tenha relacionamento, atos externos. E isso é ignorar o Evangelho, né? E não se importa com os pensamentos, né? Exato. Cristo mostrou que o pecado já nasce no pensamento, a cobiça nasce antes do ato externo, né? Isso não é vida de santificação. Mas fechando parênteses,
Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e que eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. O apóstolo Paulo está aqui já sentindo a dor antecipadamente, crendo que alguns irmãos de Corinto não tenham se arrependido da impureza, da porneia, da prostituição, como eles deveriam ter se arrependido. Mas a impudicícia aqui também é porneia, tá? A imoralidade, a impureza, a prostituição e toda a sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Isso se aplica a esse assunto, né? Nós não deveríamos estar nem discutindo, nem colocando a possibilidade de existir um cristão gay. Se Cristo nos regenerou, Ele nos lava por completo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, porneia, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Note, sobre estas coisas é que vem a ira de Deus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da porneia, da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia. Lascívia é um desejo exacerbado na área sexual, como os gentios que não conhecem a Deus. De novo, uma sociedade que deixa de lado os prazeres espirituais, que deixa de lado o seu Deus, o que sobra? Como diriam os sociólogos, sobram os prazeres da cama e da cozinha. É o que sobra, tá? Os prazeres do apetite, e não é à toa que você tem tanta oferta de comida nos nossos dias, e programas de comida e de gastronomia. É um mundo que vive com os prazeres, né? Os prazeres dos sentidos, e não é à toa que a imoralidade é tão crescente nos nossos dias. Uma sociedade que abandona os prazeres espirituais, só vão sobrar os prazeres carnais, os apetites, sejam eles em que área for. Vamos entrar no tema finalmente. Prostituição, palavra porneia. O 7º mandamento abrange todas as variações de pecado. O 7º mandamento, não adulterarás. Só que ali não se trata apenas do adultério, tecnicamente falando. Tecnicamente falando, adultério só é cometido por casados, não é? Mas os 10 mandamentos, eles são a lei inteira de Deus condensada em 10 palavras, tá? De forma que quando a palavra de Deus diz não furtarás, por exemplo, se você abrir este não furtarás, você vai encontrar todas as aplicações que constam ali no Pentateuco, né? Comércio fraudulento, monopólios, o mexer na cerca, né? Mexer nos marcos de terra, você avançar 1 metro no terreno do vizinho, todos os pecados relacionados à quebra do direito de propriedade, você invadir a propriedade do outro, você tomar algo que não é teu, estão condensados ali no não furtarás. Da mesma maneira, todos os pecados sexuais estão condensados ali no não adulterarás. Tá? É um resumo de toda a lei, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Jesus resgatou o espírito da lei quanto ao 7º mandamento no Sermão do Monte. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. O mandamento serve para as mulheres também, né? Jesus está resgatando o espírito da lei. Por quê? Porque os fariseus, eles não adulteravam no ato, mas eles tinham o pensamento e o coração cheio de impureza. E aí Jesus está falando, os antigos disseram não adulterarás, vocês interpretaram apenas como se fosse um ato. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar com cobiça já adulterou. Então cuidem dos olhos, cuidem da mente, cuidem do coração. Tá? O pecado, ele nasce primeiro na mente e no coração. Este é o ponto, então cuide do coração. Nosso país é mergulhado nesta obra da carne, a semelhança de Sodoma.
Lembram-se do texto de Sodoma? Eu não vou destacar aqui a questão homossexual, mas o fato de que quando surgiram homens novos na cidade, e esses homens nós sabemos, né, pelo texto, que eram os anjos, qual foi a motivação dos homens da cidade, que eram na sua maioria homossexuais? Gênesis 19, de 1 a 5. Verso 4. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Tá? Não é à toa que Deus fulminou essa cidade, né? Você vê aqui uma multidão de homens homossexuais querendo forçar os anjos não chegaram com asas, eles chegaram na aparência de homens, e o princípio aqui é o seguinte: tem gente nova na cidade, vamos lá conhecê-los no sentido mais íntimo da palavra. Hoje não mais, hoje a situação piorou, né? Hoje a situação piorou. Quando eu fiz essa comparação há anos atrás, eram anos em que não havia internet, e que quando surgia um rosto de menina nova, quando surgia uma mulher nova no cenário, uma mulher nova na novela, uma atriz nova, o que a sociedade fazia? Vamos conhecê-la. E aí ela aparecia nas revistas masculinas, né? Nas revistas que tratavam de nudez. É o mesmo espírito de Sodoma. Os homens querem conhecer gente nova. No cenário brasileiro, quando surgia uma mulher nova, a sociedade pedia para que ela tirasse a roupa. Olha como a nossa sociedade é, de fato, sensualizada, promíscua. Está pior hoje, né? Hoje está pior. A imoralidade é crescente em nosso país, mas como discípulos de Cristo, vós sois o sal da terra, né? A aplicação do sal da terra não tem a ver muito com o sabor, mas tem a ver com a purificação que o sal traz. A ideia de que uma carne fora da geladeira, ela apodrece. O sal é aquele elemento que salga a carne e tira a sua umidade com propriedades antissépticas e pode conservar a carne. O que Cristo estava dizendo é o seguinte: é um mundo que está em corrupção. E a corrupção, ela acaba quando chega no crente, porque o crente é o sal da terra. O crente é o elemento purificador da sociedade em nome de Deus. Como não cultivar esta obra da carne? Afinal, quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Eu vou usar o 7º mandamento porque ele dá a abrangência do termo, né, em todas as áreas. E aqui eu estou usando o Catecismo Maior de Westminster, pergunta 138. Os deveres exigidos no 7º mandamento são a castidade no corpo, no entendimento, nos afetos, nas palavras e no comportamento. Castidade você pode traduzir por pureza. Então, o que nós devemos fazer para guardar o 7º mandamento? Ter pureza no corpo, como? Não tendo relacionamentos sexuais fora do que a palavra estabelece. O relacionamento sexual foi projetado por Deus para o casamento. Então, relacionamento sexual antes do casamento é quebra do mandamento. Relacionamento sexual fora do casamento é adultério, é quebra do mandamento. Tá? Então, Deus nos ensina a deixarmos o relacionamento sexual dentro do casamento, nem antes e nem fora. Talvez você tenha quebrado este mandamento. Talvez antes do casamento você tenha feito relacionamento sexual. E talvez você nem tenha pedido perdão ainda por isso, pois peça perdão a Deus por conta desta quebra de mandamento. Porque, como Paulo disse, né, aos Coríntios: eu receio que indo ver-vos, vocês não tenham se arrependido da prostituição, da impureza. Se esse é o teu caso, peça perdão a Deus se você quebrou este mandamento. Então, é uma pureza para com o corpo, é uma pureza para com entendimento, afetos e palavra, mente, coração e boca.
Nós temos que ser puros nesta área, no nosso entendimento, nos nossos pensamentos. Já vimos que o pecado nasce no pensamento. Então, nós temos que regular o nosso pensamento para não ficar pensando nessas coisas, para não ficar nos alimentando dessas coisas. A questão é lógica. Se você ficar se alimentando dessas coisas, você vai pensar nestas coisas. A gente tem que controlar o nosso pensamento. Eu vou voltar à questão do pensamento daqui a pouco. Controlar os nossos afetos. Nós temos que amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. Nós devemos amar o fruto do Espírito, não devemos amar a obra da carne. Uma pureza de palavras. Isso engloba você não ficar falando sobre questões sexuais, você não ficar alimentando esta área nas suas palavras, piadas sujas, histórias, coisas que giram em torno da sexualidade que desagrada a Deus, tá? Uma pureza em tudo isso. Castidade também no nosso comportamento. A preservação da pureza dela em nós mesmos e nos outros. No que depender da nossa esfera de atuação, nós cuidarmos daqueles que estão ao nosso redor. E aqui você tem o marido cuidando desta área da esposa, pai e mãe cuidando desta área nos filhos, não permitindo que os filhos sejam expostos a esse tipo de coisa. Aliás, observe o risco que é você colocar um celular na mão de uma criança hoje. Tá? Irmãos, lá em casa nós demos um celular para o Davi aos 12 anos e eu já me arrependi. Mas eu vejo pais dando o celular na mão de criança de 7 anos de idade, de 8 anos de idade, sem controle nenhum. Isso é um perigo, E note que lá em casa, todos os eletrônicos são regulados, porque eu instalei um programinha em todos. Então, os horários, milhares de bloqueios de palavras, de acessos, né? Qualquer busca que alguém dá no Google lá em casa, eu sei, no meu celular. É controle total, mas mesmo assim eu estou arrependido, né? Por mim só teria celular depois dos 18. Aí eu estou falando isso porque ele não está aqui, porque senão ele ia ficar chateado, né? Espero que ele não assista a gravação. Mas quem é pai aqui sabe do que eu estou falando, não é? Porque esse é um negócio que vicia, a garotada não quer sair do celular. No passado, os pais insistiam para que os filhos saíssem da rua, né? Hoje a gente insiste para mandá-los para a rua, para jogar uma bola na rua, para brincar como criança. Então, voltando aqui, né? Pais, muito cuidado com celulares, isso é um perigo. Porque o adolescente pode jogar uma palavra e entrar no mundo da pornografia. E é grande o número de adolescentes que estão na pornografia. E por mais que você zele do teu filho em casa, quando ele vai para a escola, ele vai encontrar amigos que já estão viciados em pornografia. Então, muito cuidado, né, com essa questão dos eletrônicos. Primeiro, adie ao máximo o tempo em que você vai dar um celular para o teu filho. E em dando, coloque todas as proteções para que ele não esteja exposto a este mundo. Então, pureza, preservando em nós e nos outros, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos. Aqui é mais pessoal, né? Então, a vigilância dos nossos olhos. Alguém já disse que os olhos são a janela da alma, né? Então, tudo que entra na tua alma, basicamente entra pelos olhos, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com os olhos. Aquilo que você assiste, aquilo que você vê, esse deve ser o cuidado, né? Cuidado com os nossos olhos. Lembra-se de quando Davi caiu com Batseba? A primeira entrada foram os olhos. Ele viu Batseba, né? E aí a cobiça e desencadeou uma série de pecados que depois Deus puniu Davi e foram uma desgraça na sua vida. A temperança tem a ver com domínio próprio, com moderação dos nossos apetites. A conservação da sociedade de pessoas puras, isso tem mais a ver com os líderes, né? Os governantes. Eles não estão preocupados com isso, né? Nós vemos uma sociedade imoral.
A modéstia no vestuário, isso aqui é importante, gente. Tanto homens como mulheres devem se vestir de uma forma que não evoque sentimentos nos outros. Ah, pastor, mas o problema é dos outros. Não, o problema não é dos outros. Quando você usa uma roupa muito sensual, que os outros estão olhando para você, estão pecando, Deus não vai cobrar só dos outros. Deus vai cobrar de você também. Isso vale para homens e mulheres, tá? Então, muito cuidado com as roupas que você usa, para que elas não despertem desejos pecaminosos nos outros, tá? Modéstia no vestuário. O casamento daqueles que não têm o dom da continência, tá? Deveres exigidos. Então, se você não tem o dom da continência, se você não nasceu para ser solteiro, pastor, eu não nasci para ser solteiro, eu não nasci para ser celibatário, você tem que fazer o quê? Que casar. Case-se. Escolha um homem crente, uma mulher crente e case-se. Às vezes as pessoas não casem porque estão exigindo demais, não é? Abaixem o nível de exigência, peça uma mulher do Senhor, um homem crente e case-se, tá? É pecado você, podendo casar-se, você não se casar, se Deus não te deu o dom do celibato. Bom, deveres, né? O casamento daqueles que não têm o dom. Observe que se você tem o dom do celibato, não tem problema, dedique-se ao Senhor. O dever, o amor conjugal e a coabitação. Aqui é muito interessante, né? O romanismo, o catolicismo romano, sempre olhou para a relação entre marido e mulher como algo assim, quase um dano que não pode ser evitado, né? No conceito católico romano, relacionamento sexual é só para procriação, só, né? Eles não veem nenhum aspecto positivo. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que este relacionamento dentro do casamento é bênção, tá? Então peca o homem que não cumpre isso para com a sua esposa, peca a mulher que não cumpre isso para com seu marido, tá? 1 Coríntios 7 trata exatamente disso. O homem não deve privar a mulher disso, a mulher não deve privar o homem disso, tá? Às vezes, alguns problemas graves acontecem no casamento, até adultério. E veja, os dois, quem adultera está errado, né, imediatamente. Mas por vezes, o cônjuge tem culpa também. Tá? Eu conheci um caso de uma mulher que adulterou, uma crente que adulterou, e ela estava totalmente errada, foi disciplinada, totalmente errada. Mas o marido estava errado também, porque o marido, ao invés de voltar para casa, e morava relativamente perto do serviço, decidiu dormir no serviço durante a semana inteira, no começo de um casamento, deixou a mulher desamparada. Quer dizer, a mulher errou? Totalmente. Não se adultera, né? Não há desculpas para adultério. Se a tua mulher for parar no hospital na cama, você não tem licença para adulterar. A mulher estava errada, mas o marido estava errado também. O marido pecou não cumprindo o mandamento de cuidar da mulher nesse sentido. 1 Coríntios 7, tá? Então, essa área, ela tem que ser desfrutada pelo casal. O trabalho diligente em nossas vocações, o evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. O trabalho diligente em nossas vocações, né? Nenhum trabalho relacionado à sexualidade é permitido para o crente, tá? Prostituição, qualquer área de trabalho tem que ser pura também. Então é nosso dever trabalhar na nossa vocação e é nosso dever evitar todas as ocasiões de impureza. Isso aqui é importante, né? Às vezes o crente fica flertando com o perigo. Veja, já faz parte da pureza se você sabe que tal filme ou tal série vai ter elementos ali que vão te tentar, não assiste. Você não vai ficar brincando com o inimigo, entendeu? Então evite ocasiões que possam te colocar neste pecado e resistir às tentações. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? São, além da negligência do que nós já vimos, o adultério. Adultério aqui agora é técnico, tá?
para um marido ou uma esposa que quebra a aliança, que tem um relacionamento extraconjugal. Isso é quebrar o mandamento, é quebrar a aliança. A fornicação é técnico para sexo antes do casamento. Solteiros fazendo sexo. O termo técnico é fornicação. Isso é quebra do mandamento. O rapto é uma figura mais veterotestamentária de alguém que sequestra a pessoa para ter relação. O incesto, relacionamento entre familiares próximos. A sodomia está nesse pecado, né, que é o homossexualismo. A palavra sodomia é uma referência a Sodoma, tá? Homossexualismo. E todas as concupiscências desnaturais. Paulo, escrevendo aos Romanos, no começo da carta, ele fala que o homossexualismo é uma relação que foge à natureza. Como assim foge à natureza? Porque Deus criou homem e mulher, né? Com todas as questões de macho e fêmea. Isso é natural, isso gera filhos inclusive. O que é desnatural? Homem com homem, mulher com mulher. Tá? E não apenas isso, né? O mundo chegou numa imoralidade tal que há variações deste pecado com animais, etc, etc. Tá? Todas essas coisas desnaturais são odiosas a Deus e quebram o mandamento. Todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros. Voltando à questão da mente, né? Não é pecado apenas você cometer o ato, é pecado grave o ato, mas os pensamentos e as imaginações já são pecaminosas também, então cuide dos teus pensamentos. Todas as comunicações corruptas ou torpes, aqui a questão das palavras, né? Ou ouvir as mesmas, mesmo que você não fale, mas se você fica ouvindo conteúdo imoral pelo rádio, pela internet, onde quer que seja, ou pessoas comentando, você está pecando. Os olhares lascivos, né? O cuidado com os nossos olhares, o comportamento imprudente ou leviano, seja no vestir, seja no falar, seja no agir, o vestuário imodesto, específico aqui para as roupas, e a proibição de casamentos lícitos. Quem é que proíbe casamentos lícitos, por exemplo? O catolicismo. Por que o padre não pode se casar? Note, Paulo diz que aquele que tem o dom de não se casar e não se casa para viver para o Senhor é ótimo. O catolicismo romano impôs isso sobre todos os padres. E é por isso que você tem tanto escândalo sexual dentro do romanismo. São homens que nasceram para se casar e que são impedidos por conta da religião, e aí eles vão descontar em alguém. A permissão de casamentos ilícitos, tá? Então quando há um casamento ilícito, seja de qual variação for, homem, homem, mulher, mulher, pai com filho, pai com mãe, seja qualquer coisa ilícita, você quebra o mandamento. O permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, tá? Então, permitir e tolerar tem mais a ver com os governantes, né? Que permitem que esse tipo de moralidade seja, digamos, institucionalizada. Uma prostituição profissional, eles pecam. Ou frequentá-los. Os votos embaraçadores de celibato, você fazer um voto de celibato quando Deus não te chamou para isso. A demora indevida do casamento. O que é isso? É você ficar demorando para casar, né? Namora 7, 8, 10 anos, já podia ter casado e você está lá brincando com o perigo. Tá? A nossa recomendação hoje para jovens que se aproximam é a seguinte: namore, tenha certeza, né? Vamos confirmar no Senhor de que é o homem da sua vida, a mulher da sua vida, mas tendo condições de casar, case logo. Não vai ficar sofrendo tentação. E o que é ter condições de casar, pastor? É ter casa própria, toda mobiliada? Não, não é isso. Porque tem gente que atrasa muito o casamento porque só quer casar quando tiver o apartamento comprado. E aí vai demorar um bocado, né? A menos que você seja cheio de dinheiro. Qual é a recomendação? É você buscar em primeiro lugar a santidade ao Senhor. Então, tem certeza de que a pessoa já conheceu, os pais já autorizaram, está tudo certo?
Case, vá morar de aluguel. Eu conheço um casal próximo aqui a nós da igreja, que eles casaram, eles só tinham o sofá e um colchão para pôr no chão. E casaram assim mesmo, porque o importante para eles era uma vida pura perante o Senhor. E em casando, eles foram comprando aos poucos as outras coisas. É muito melhor, isso não é vergonha, tá? Então não atrase para você se casar correndo o risco de quebrar a lei do Senhor. Inverta a prioridade, coloque como prioridade agradar ao Senhor. E as outras coisas, elas virão, né? Elas serão acrescentadas, não duvide disso. Então essa demora indevida. O ter mais de uma mulher, né? Aqui entra tanto a poligamia quanto o adultério, a traição, tá? Ou mais que um marido ao mesmo tempo, tá? É claro, né? Se alguém casou-se e a pessoa morreu, ao viúvo é lícito casar-se de novo. Aqui a questão é ao mesmo tempo, ok? O divórcio ou o abandono injusto. Deus odeia o divórcio. Só há duas possibilidades de alguém se divorciar. Aquele que foi traído, que foi vítima de um adultério, tá? Não significa que ele tenha que divorciar automaticamente. Às vezes dá para salvar esse casamento, né? Às vezes a pessoa pode perdoar, a gente sempre vai trabalhar para salvar o casamento. Mas digamos que o indivíduo que adultera e não se arrepende, né, e não quer mais o casamento, não há ali nenhuma chance de restauração da aliança, a vítima pode divorciar-se, tá? Porque ela foi vítima. Ou a vítima de deserção irremediável, quando o marido abandona o casamento, vai embora, não quero mais. E é irremediável porque o conselho vai tentar trazer esse marido de volta, mas se ele não consegue, é irremediável. Então essa vítima é uma vítima, né? Então, é um pecado você buscar o divórcio ou abandonar a pessoa. A ociosidade, pastor, por que preguiça é relacionado a esse pecado? Como diria Lutero, cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Então, muita gente fica com a cabeça vazia e aí busca pensamentos impuros. A glutonaria, a bebedice, a sociedade impura. Por que glutonaria, bebedice são associadas a este pecado? Em tempos antigos, geralmente as grandes festas com muita comida estavam associadas à presença de prostitutas também, tá? Esse é o contexto que está sendo colocado aqui, tá? Cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza. Aqui, se nós fôssemos atualizar, né, a confissão de fé, nós colocaríamos aqui filmes, séries, animações. Sim, Vidal. O reverendo falou duas possibilidades de divórcio. E quando há o perigo de uma das partes, corre risco de vida. Por exemplo, sabe que há a possibilidade de um marido matar ou a esposa matar o marido. Há a possibilidade de salvar a vida? Adotar a separação? Entendi. O marido está querendo matar a esposa, e aí a esposa está pensando no divórcio por causa disso, né? Eu não iria para o divórcio primeiro, eu iria para a polícia primeiro, né? Eu não estou brincando não, porque, veja, o marido está batendo na mulher, chama a polícia, né? Aciona as autoridades competentes, tá? E aí a partir daí é que vamos ver como é que fica. Daí, se o marido for preso, é deserção irremediada? Então, aí cada caso vai ter que se analisar, porque de repente o indivíduo numa cela, ele se arrepende, se converte, entendeu? Puxa, estraguei meu casamento, eu queria retornar ao meu casamento. É um passo anterior, tá? Eu acho que você tratar como deserção irremediável, assim, todo e qualquer caso de violência é simplificar muito. Às vezes, você tem ainda como gerar um arrependimento no sujeito para que o casamento seja salvo, tá? A reverendo Onésio Figueiredo, que foi um pastor mais antigo, né? Eu trabalhei com ele no seminário quando ele tinha mais de 80 anos. E ele era um pastor daquela época mais antiga, né? E uma vez uma esposa chegou nele e falou: pastor, meu marido me bateu, o que eu faço?
ele pegou um presbítero forte e foram conversar lá com o marido. E tiveram uma boa conversa com o marido. Não agrediram, né? Não pense nisso. Mas tiveram uma boa conversa, olho no olho, de homem para homem. E arrumou. O homem nunca mais bateu na mulher. Não? Arrumou. Então, é difícil, como os casos são muito variados, né? Os casos têm muitos agravantes, atenuantes. Não dá para você criar uma regra. Você vai ter que trabalhar caso a caso. Tá? Agora, num caso irremediável, que o indivíduo está querendo matar a esposa, se você observar que não há acerto e que, na verdade, ele já abandonou o casamento, né? Porque o homem que está querendo matar a mulher, acho que já abandonou, né, o casamento. Então, dá para configurar aí também uma deserção irremediável, mas eu não iria direto para ela, eu tentaria tratar com todos os meios, inclusive os legais. Tá? Cada caso é um caso. Sim, Marcelo. O abandono sexual também é um motivo para o divórcio? Qual? O abandono sexual também é um motivo para o divórcio? Não, a princípio não. Eu trataria, tá? Porque tem muitas variáveis aí, né? Tem a questão médica. Às vezes o marido ou a esposa, né, não foi no médico para ver o que está acontecendo. Falta de hormônios, né? Não vou entrar nessa área que temos médicos aqui, mas eu já recomendei pessoas com esse tipo de problema irem para o médico, tá? Porque pode ser alguma coisa que está errada, tá? Sim. E outra pergunta uma pessoa que foi traída, ela pode se casar de novo? Uma pessoa que? Uma pessoa que foi traída e se divorciou, ela pode se casar de novo? Eu não entendi a primeira palavra. A pessoa que foi traída, Não vítima, entendi. a pessoa traída. Traída. Tá, a vítima. Ela foi vítima, ela pode se casar de novo depois do Se o divórcio? conselho da igreja configurar que ela foi vítima de fato e não tiver salvação este casamento, porque a gente vai lutar para salvar, a vítima traída pode se casar de novo. Tá? É a posição da IPB, tá? É a posição reformada, eu diria, tá? Da presbiteriana. Da Confissão de Fé de Westminster. Da Confissão de Fé também. Tá? Há pastores batistas que não aceitam isso, tá? Mas a posição reformada da Confissão de Fé, inclusive, é que a vítima, ela é vítima. Como é que você vai punir a pessoa para nunca mais se casar se ela foi vítima? Tá? Então, considera-se o traidor como no passado aconteceria, como morto. Porque no passado o traidor já estaria morto. Então, considera-se o traidor como morto. Tá? Muito bem, atualizando aqui, né? Filmes, séries, animações, sites, qualquer coisa que provoque a impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros, são pecados. Muito bem, vou focar agora neste ponto. Com a chegada da internet, a prostituição popularizou-se na forma de pornografia. E eu fiz questão de colocar uma caveira aqui, porque, como eu li num livro, é um clique para a perdição. É um clique para a perdição, a pornografia. E isso está impregnado na nossa sociedade. Antes da internet, para o indivíduo consumir pornografia, dava trabalho. O indivíduo tinha que ir numa banca de jornal, né, publicamente comprar um material pornográfico. Hoje, qual é o perigo? Qualquer adolescente sem vigilância, ou qualquer homem sem vigilância, com o celular na mão, ele está exposto a isso. Então hoje a coisa ficou perigosíssima. Tá? E não ache que é um lazer. Não, pastor, isso aí não é tão mal. Eu vou mostrar dados aqui. Qual é o problema da pornografia, então? Casamentos desfeitos, estupros e abuso infantil. Não minimize o dano da pornografia. Tá? Se você pesquisar um pouquinho em sites não crentes, em sites de pessoas que já estão vendo a pornografia como vício, você vai encontrar como consequências da pornografia perda por parte do marido. Estamos aqui só entre adultos, né? E as crianças são tão pequenas que não vão entender. Mas perda de apetite sexual no marido.
Por quê? Porque o marido, ele está tão acostumado a ver nos sites de pornografia realidades fabricadas, né? Realidades fabricadas, mulheres, né? Que ele quando chega na sua esposa, ele perde a vontade. Então, há muitos casamentos hoje passando por dificuldades sérias, seríssimas, porque geralmente o marido, né, embora a mulher também acesse, mas geralmente o marido é viciado em pornografia. Tá? Pornografia afeta relacionamentos seriamente. A pornografia gera estupros. Fizeram uma pesquisa, mais de 70% dos estupradores são viciados em pornografia. E isso eu acho que eu estou desatualizado, tá? Mas é um percentual gigantesco de homens que consomem pornografia horas e horas e que depois vão praticar estupros. Sim, Vitor? Não apenas ocorrem estupros por parte daqueles que assistem pornografia, mas hoje em dia já existem muitas pesquisas mostrando que boa parte dos vídeos pornográficos disponíveis na internet, na verdade, envolvem pessoas vítimas de estupros, né? Pessoas que são traficadas sexualmente para produzir filmes pornográficos. Tem até um movimento secular hoje em dia, chama Trafficking Hub, que é um movimento que tem o objetivo de fechar sites pornográficos, e veja, um movimento secular, né? nem de crentes, com base nesse argumento, que a maior parte dos vídeos pornográficos são feitos, produzidos com pessoas que estão sendo submetidas à violência sexual. É terrível. Abuso infantil, né, que é crescente no nosso país. 75% dos estupradores confessam que são dependentes de pornografia. 80% dos estupradores de crianças confessam que são dependentes de pornografia. Gente, para nós é uma coisa assim que não dá para entender como é que alguém olha para uma criança e consegue pensar em sexo, né? Para nós não dá para entender. Mas quem é viciado em pornografia, ele vai afrouxando tantos limites do seu normal, ele vai afrouxando tantos limites da sua, digamos, das suas restrições, que ele tem os afetos e o coração tão distorcidos nessa área, que ele começa a ver sexo até em criança. Então isso é terrível, é um universo terrível. A indústria pornográfica lucra cerca de 20 bilhões de dólares por ano. Aí você imagina a quantidade de viciados que existe no mundo movimentando este mercado. Calcula-se que 35% da internet seja só para isso, para questões desse tipo. Pornografia é vício, tanto quanto o vício por cigarro ou por álcool. Então, da mesma forma que o cigarro e o álcool mexem com questões do cérebro que geram dependência, porque tem algum tipo de satisfação, né? A pornografia é a mesma coisa. E eu pesquisei ontem para esse estudo em sites que não são sites cristãos, e você tem muita gente na área de psicologia, psiquiatria, trabalhando com essa área de dependência, de verdadeiros viciados nesse tipo de área, porque a pessoa fica viciada de fato. Tá? O mesmo padrão de um vício comum é aplicado nisso aqui. Um estudo realizado em 2014, feito pelo Instituto Kinsey nos Estados Unidos, apontou que 9% dos consumidores de pornografia afirmaram ter vontade de parar, mas não conseguiram. O que é uma marca do viciado, né? Muito viciado fala, eu quero parar, mas eu não consigo. É a mesma coisa a pornografia, tá? Escraviza pessoas. Viciados passam de 2 a 12 horas vendo material pornográfico, talvez até mais. O vício, se não tratado, pode gerar adultério, frieza no relacionamento e até acabar com o casamento. Como nós já falamos, né? E são muitos os casos que o marido chegou ao adultério e chegou à prostituição pelo caminho da pornografia. Tá? Ele fica tão viciado naquilo que aí ele vai para o mundo real. Como começa o vício da pornografia? Vamos trazer agora mais para a questão
do tratamento bíblico começa com a cobiça. Mateus 5, 27 e 28, nós já citamos, Cristo mostrando que o problema está no olhar, não no ato, como os fariseus insistiam. Todo aquele que olhar para a mulher com intenção impura já adulterou. Então, qual é o caminho de proteção? Cuidar dos olhos. Cuidar dos olhos. É você ter muito critério para o que você está olhando. Começa com pensamentos impuros. Vamos lá para Filipenses 4, 8. Quem achar pode ler, por favor. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então note, se alguém colocar em prática esse versículo, ele nunca vai pensar em pornografia. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável começa aqui. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Observe que a Bíblia como um todo, ela se preocupa com o pensamento, com o coração, com os nossos desejos, com o pecado da cobiça. Então a raiz para você resolver esse problema é cuidar dos olhos, dos pensamentos, com acesso a fotos e filmes sensuais. O diabo é astuto, né? Dificilmente a pessoa vai entrar na pornografia de uma vez. Geralmente, o mundo trabalha a sensualidade, né? Mulheres com pouca roupa, homens com pouca roupa, a questão sensual. Veja o Salmo 101, 3. Salmo 101, 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. É uma aliança com o Senhor de não colocar coisa pecaminosa diante dos nossos olhos. Tá? Pode ser feito isso? É claro que pode. Você não precisa ver coisas erradas na internet. Você não precisa procurar filmes e conteúdos que têm sensualidade. Sim, Vitor. Tem também aquele texto em Jó, né? Fiz uma aliança com os meus olhos, como pois os colocaria sobre uma donzela. Exatamente, é belíssimo esse texto. Aliança com os olhos, né, de Jó, de não colocar os olhos numa mulher. Veja, se você cobiçou, se você alimentou os teus pensamentos, se você se alimentou com fotos e filmes sensuais, e eu me refiro aqui a pessoas com pouca roupa, por fim, você vai acessar, o pecado vai te conduzir à pornografia, né? E aí entra o alerta de 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Vamos para lá. 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Então, como nós já havíamos falado no começo, esse é um pecado do qual nós devemos fugir, devemos nos afastar, porque o nosso corpo tem que glorificar a Cristo. Nós somos santuário de Deus e devemos fugir disso. A grande pergunta é como vencer a pornografia. Primeiro, ande no Espírito. Voltamos ao nosso texto base. Volte lá para Gálatas 5, o verso 16. Digo,
porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Na minha opinião, esse é o versículo que expressa da melhor maneira como alguém pode andar fora da prostituição, da impureza, da lascívia e da pornografia. Andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É você viver de uma forma que a tua carne, que os teus apetites sexuais sejam reduzidos, que o Espírito seja mais forte. E veja a promessa: jamais satisfareis a concupiscência da carne. E o que é andar no Espírito? É você fortalecer o Espírito, é você orar todos os dias, é você alimentar o teu Espírito com oração, orar todos os dias, ler a palavra todos os dias, cultivar os pensamentos puros, repreender os pensamentos que são pecaminosos. É você fortalecer o Espírito para que, nas palavras de Paulo, a tua carne seja mortificada, mortalecida, a ideia de você mortificar a carne, prevalecendo o Espírito. Eu contei isso na aula passada, né? Um missionário chegou numa tribo que havia índios convertidos, vivendo ali os primeiros passos da vida cristã, e o missionário perguntou para um índio: e aí, como é que está a vida cristã? Como é que você se sente? E o índio disse: missionário, eu me sinto como se eu tivesse 2 cachorros dentro de mim brigando. Na sua simplicidade, o índio estava falando da luta do espírito contra a carne. E o missionário perguntou: e quem é que vai ganhar? O índio: aquele que o alimentar mais. Aquele que o alimentar mais. Então, como é que você vence tentações sexuais? Alimentando mais o espírito e menos a carne. Agora, se você quer vencer a tentação sexual, mas você continua vendo coisas erradas na internet, continua vendo séries sensuais, filmes pornográficos ou filmes sensuais, você está alimentando a tua carne. Você não vai vencer essa briga. O caminho é você andar no Espírito, fortalecer o Espírito, fazer de fato um pacto com os teus olhos, um pacto com Deus, de que você não vai acessar mais essas coisas. E buscar vencer a tentação, fortalecendo o Espírito, lendo a palavra, orando todos os dias, disciplinadamente, e tomar a decisão de não acessar mais isso, e aí você tem vitória. Eu já tratei alguns homens com problemas nessa área, e eu asseguro a vocês que é possível ter vitória. E o caminho é esse é o caminho. É possível ter vitória, é possível se libertar disso para sempre, vigiando a vida inteira, mas é possível ter vitória, tá? Creia nisso. Então, ande no Espírito, não alimente a carne. Acabei de falar, né? Mas veja o texto de Romanos 13:14. Diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vista-se de Jesus Cristo, e para a carne nada, nada. Nem um filme, nem um site, nem um vídeo, nada. Tá? Se você olha para um conteúdo e sabe que ali vai ter sensualidade, você fala: não vou entrar, não vou entrar. Para a carne, nada, tá? Então não alimente a carne, porque o teu espírito vai ficar forte e você vai conseguir, com fé em Cristo, vencer isto. Não alimente a carne, não peque com os pensamentos. Nós já vimos, né, o texto de Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, respeitável, de boa fama, amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Comprometa-se em não acessar mais. Tá? Olha, geralmente quem está envolvido nessas coisas passa por muitas lutas, e o caminho, gente, é ter uma decisão firme diante do Senhor. Senhor, eu não vou acessar mais isso, ponto final, não vou mais acessar. E não se comprometa apenas em não acessar material pornográfico, comprometa-se em não acessar material sensual. Porque, de novo, alguns homens ficam brincando com o perigo. Não é pornografia, não é pornografia, mas é material sensual, que está alimentando a tua carne e está te fazendo fraco. Então, decida-se fazer um pacto com os teus olhos e não acessar nem material sensual, nada que não agrade a Deus. Decida-se e corra para Cristo, peça ajuda de Deus,
porque Ele vai te socorrer e você vai ter vitória nessa área. Se estiver muito difícil, corte. O que diz o texto de Mateus 5, 28 a 30? Vocês se lembram, né? Se a tua mão, e a sequência da palavra de Cristo, vamos lá, Mateus 5, nós lemos o começo, aqui é a continuação. Então Cristo diz, verso 28, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Aí é quase que possível nós imaginarmos os homens pensando assim, impossível, impossível. Não, é possível, e Jesus é radical agora. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois se convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, Jesus é radical aqui, tá? O que você pode cortar, então, antes de cortar o olho, né? Antes de arrancar o olho? Corte o Facebook, eu vou dar exemplos, tá? Localize onde é que é o teu lugar de pecado. É no Facebook? É no Instagram? É no YouTube? Simplesmente corte. Antes de cortar, ande no Espírito, né? Porque veja, se você cortar sem estar com a tua mente e o teu coração resolvidos, daqui a pouco você volta. Ou você vai encontrar um outro programa para consumir, entendeu? Então, resolve isso aqui primeiro. Ande no Espírito. Oração e leitura da Bíblia disciplinadamente todos os dias, como quem toma remédio, entendeu? Como quem toma remédio. Aliás, eu sempre brinco, né? Como a gente menospreza os conselhos da palavra, né? Como a gente menospreza. A minha brincadeira, não sei se Lauro já ouviu, mas às vezes eu tenho vontade de ser médico, Lauro. Porque você chega no paciente, no consultório médico, o médico olha para você, te examina, aí escreve lá no papel, você vai acordar todo dia, tal hora da manhã, para fazer essa fisioterapia ou para tomar esse remédio. Os remédios caros, você vai na farmácia, compra os remédios caros, e porque você está preocupado com a tua saúde, você faz o tratamento do médico, tá? Aí os crentes chegam no pastor para pedir um conselho, para lutar contra um pecado, aí o pastor fala, olha meu irmão, todos os dias, acorde mais cedo, leia a Bíblia, ore, fortaleça o teu espírito, e você vai conseguir vencer essas tentações. Aí os crentes não fazem. Aí passa um mês, lá está o crente de novo dizendo que não consegue vencer, entendeu? Então, eu vou para a medicina, Lauro. Então... Os irmãos perceberam? Eu vou vestir branco e vou prescrever, né? Aí o Lauro assina para mim, está tudo certo. Os irmãos estão percebendo que os remédios estão aos nossos olhos, é só fazer, né? A Bíblia nos mostra como vencer a tentação. E por vezes os crentes não querem os remédios. Então, faça isso, ande no Espírito todos os dias como quem toma remédio. Leia a Bíblia, ore, comece o dia buscando comunhão com Deus, fortalecendo o Espírito. Durante o dia, não alimente a carne. Isso aqui tem cheiro de sensualidade, não vou nem entrar. Cuide dos teus pensamentos. Se os pensamentos vierem, vá orar. Tranque-se no banheiro da empresa e vá orar. Comprometa-se, faça uma aliança com Deus em não acessar mais. E se a coisa estiver muito pesada, e dependendo do teu vício pode estar difícil mesmo, comece a cortar. Se o Facebook te faz pecar, saia do Facebook. Se o Instagram te faz pecar, saia do Instagram. Se o YouTube te faz pecar, saia do YouTube. E se a internet te faz pecar, saia da internet. Se é o teu smartphone que está fazendo você pecar, compre um celular só para fazer ligação, entendeu? Dá para viver assim? Dá. Até uns 20 anos atrás a gente vivia, né? O telefone só ligava. A coisa é radical. Você quer continuar brincando com o pecado, atrapalhando a tua vida espiritual? Quantos homens e mulheres deixam de receber as bênçãos de Deus em plenitude na sua vida porque estão flertando com o pecado, porque estão com uma vida dupla de pecado, né? Uma vida dupla, né? Acessando pornografia durante a semana.
Então, joga esse smartphone no lixo, compre um celularzinho só para fazer ligação, se é o caso. Se o teu problema é o computador da empresa, o laptop, dê um jeito de virar a tela para que todo mundo da empresa veja o que você está acessando, entendeu? Ou na tua casa, a gente dá essa recomendação para os pais, né? Não colocar computador no quarto de adolescente, em que o adolescente pode fechar a porta e acessar o que tiver. Computador em casa tem que ser na sala, para todo mundo ver o que está sendo visto naquela tela. Crie mecanismos para que você evite as circunstâncias de pecado. A gente é tão inteligente, né? Para proteger a nossa casa, vamos proteger o nosso espírito usando a inteligência? Pastor, uma coisa que eu já vi alguns amigos meus que tinham problemas de luta contra a pornografia fazerem, é algo semelhante com o que o Senhor faz com as crianças, né? Só que daí instalaria algum programa desse tipo e passaria para outra pessoa monitorar o que está fazendo, uma espécie de prestação de contas. Prestação, né? De contas, isso é muito aplicado por alguns cristãos, né, que têm problema nessa área. Aconselhar-se com alguém, com um conselheiro e dar contas, prestar contas para esse conselheiro. Isso é muito válido. Tá? Aliás, eu me coloco à disposição, viu? Se alguém quiser, para falar nesse sentido em particular. Sim, presbítero Eduardo. Como você falou que o senhor prefere ser médico, né, nesse caso, porque aconselha e as pessoas não dão ouvidos. Infelizmente, hoje, as pessoas não querem ser confrontadas com o pecado. Elas preferem ser consultadas com um psicólogo. Tratar isso como se fosse uma doença e não como se fosse um pecado. Então, se você falava, você tem que se livrar do pecado da prostituição, ofende a pessoa. Então a pessoa prefere ser tratada como se fosse uma doença, como se fosse um vício, uma dependência, e vai para o consultório de psicólogo e não vai procurar ajuda espiritual para resolver o seu problema. Um mero distúrbio, né? Mas não é um distúrbio, é algo que nasce no pecado de fato, né? É algo que nasce no pecado mesmo. Busque a ajuda de um cristão maduro, é o meu último conselho, né? Que tem a ver com o que o Vitor acrescentou. Então, irmãos, é possível vencer tentações sexuais, viu? É possível. Deus já nos deu o caminho. A questão é nós corrermos para Cristo. Aliás, esse é o ensino. Não ache que com as tuas forças você vai vencer. Esqueça, se pensou assim, já perdeu. Né? A gente depende de Cristo, a gente corre para Cristo nesse assunto. E Deus, na sua palavra, nos deu todas as exortações e os passos para que o espírito seja fortalecido, a carne seja mortificada e você de fato seja um discípulo de Cristo. Tá? Essa é uma área que pega muita gente, os homens mais, né, por conta aí dos hormônios, mas tem muita mulher que peca nessa área também. Tá? Então, irmãos, a gente tem que ter o coração puro, os olhos puros, a mente pura diante do Senhor, porque a gente não está brincando nessa vida, né? Nós somos discípulos de Cristo, a vida passa rápido e nós temos que de fato ser santos diante do Senhor, e na medida em que a gente vai se consagrando, Deus vai nos usando cada vez mais, abençoando a nossa casa. Isso é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação, é o que diz a palavra. A vontade de Deus para nós é a nossa santificação. A vida cristã não pode ser uma brincadeira, a gente tem que levar a sério, né? Para que sejamos verdadeiros discípulos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu estou encerrando por aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma contribuição, fique à vontade. Ficou alguma dúvida? Gente, tudo bem? Ok, então vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por Tua palavra, te agradecemos, Pai, porque podemos ver o Teu cuidado para conosco, povo do Senhor, nação santa, ó Pai, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor nos comprou para que nós fôssemos do Senhor e fôssemos santos. Nós somos a habitação do Senhor e sabemos que isto requer a santificação progressiva na nossa vida. E nesse sentido nós reconhecemos o quão fracos somos, ó Pai. Quantas vezes a carne está mais forte que o Espírito. Tem misericórdia de nós. Abençoa nós aqui, para que de fato sigamos a Tua palavra e o nosso espírito seja fortalecido pelo Senhor, pelos meios de graça,
que nós, ó Pai, oremos todos os dias, busquemos a Tua orientação na Tua palavra todos os dias, tenhamos comunhão com o Senhor todos os dias, a fim de que, com o Espírito fortalecido, ó Pai, nós vençamos as tentações, e aqueles de nós que têm dificuldades maiores nesta área, ó Pai, que venha a libertação, ó Pai, que haja de fato um pacto com o Senhor em se livrar destas coisas que são tão odiosas aos Teus olhos, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa todos que estão aqui, ó Pai, com um coração que busque ao Senhor, consagre-se ao Senhor, que busque a santidade. Tem misericórdia dos nossos filhos, protege-os, Pai. Crianças, adolescentes, ajuda nós como pais, que sejamos instrumentos de proteção nesta área, na vida deles, Pai. Fica conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.